Agora convido o professor Dalton Júnior, da UESB, está com a gente, vai trazer a sua palestra também. Com o senhor, professor. Pessoal, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer aqui, em nome de Wilson, Yara, Moisés, Zenobia, que estavam mais à frente, mas eu sei que por trás tem uma equipe muito grande envolvida no seminário, agradecer a todos, primeira vez que eu estou em Maracás, e por estar aqui, falando para o produtor. Eu sou engenheiro florestal, sou professor na UESB, e além das atividades acadêmicas, trabalho na graduação e na pós-graduação, eu queria falar, primeiramente, que a universidade está aberta, nós temos um curso de engenharia florestal, estou vendo algumas carinhas jovens aí, então a região ela oferece aos filhos de produtores e a toda a comunidade um curso de graduação em engenharia florestal, lá na UESB, e nós já temos um programa de pós-graduação, em mestrado em ciências florestais, onde eu trabalho na linha de qualidade da madeira, então os produtores também, que tiverem interesse, que à medida que a atividade técnica vai se desenvolvendo na região, é necessário novos debates, então a minha área de trabalho é qualidade da madeira, a gente trabalha aí com a Ferbasa, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, com a Veracel, mas também trabalha com produtores rurais na região, região de Vitória da Conquista. Então está aí o nosso portfólio da UESB, para graduação, pós-graduação. E eu fui convidado hoje para falar um pouquinho desses 4 assuntos. Eu vou correr um pouquinho a palestra, porque alguns já falaram bastante aí sobre alguns assuntos, mas automaticamente eu vou passar pelos slides e vou focar mais nos 2 últimos pontos que eu acho que é de interesse, lembrando que eu não vou esgotar aqui o assunto. Então, acho que vai causar muita curiosidade em alguns, e eu falei até com o Wilson, e me coloco à disposição para retornar a Maracás, se for necessário no futuro, para a gente ter mais debates sobre qualidade da madeira e sobre o processo de transformação da madeira em produtos, tá bom? Bom, primeiro falar que no Brasil, alguém comentou de manhã, foi Moisés, que nós não somos bons produtores de florestas de eucalipto, nós somos os melhores. E o Brasil hoje, nós chegamos em 2025 a uma matriz energética, a nossa energia consumida no Brasil esse ano, ela chegou a 50% base sustentável, ou seja, de recursos naturais e renováveis, e a nossa matriz energética elétrica, de tudo que a gente consome de energia elétrica, está chegando aos 90%, ou seja, o mundo realmente tem que aprender com o Brasil a como produzir energia limpa, E eu chamo a atenção, na nossa matriz energética, que 3 grandes destaques estão concentrados nas mãos dos produtores rurais, que é a biomassa da cana, produção de etanol, principalmente, a lenha e o carvão vegetal, ali 8,5%, e o licor preto, que produz energia elétrica a partir da celulose, o resíduo da celulose. Então, 33% hoje da nossa matriz energética já vem de florestas ou de derivados da agroindústria. Aqui só para mostrar para vocês a outra parte. Falar também que o que nós estamos discutindo aqui nesse seminário não é novidade no Brasil. Tá? Então, esse dado aqui é o dado da IBA, Indústria Brasileira de Árvores, na qual a BAF ela é parte. O IBA lançou esse ano o anuário, todo ano tem um anuário. Então, se a gente olhar aqui, olha, aonde que está indo a madeira plantada, tá, pessoal? Floresta plantada no Brasil hoje. A gente vê aqui que 38% é produtores independentes. Então, a gente tem os grandes grupos aí, Ferbasa, Veracel, Suzano, Klabin, Gerdau, ArcelorMittal, produzindo carvão e celulose, mas a grande parte da produção de floresta plantada está na mão de produtores independentes. Não estou dizendo que são todos pequenos produtores, mas aqui são pequenos, médios e grupos de produtores que têm a madeira como um produto negociado para esses processos. Então, o que a gente está fazendo aqui em Maracás não é a primeira vez que vamos falar, não. Vocês podem, inclusive, trocar experiências com outras regiões que já produzem madeira na forma de pequenas e médias propriedades para esses grandes grupos, inclusive, que é o mercado garantido. Por exemplo, nós que estamos na região sudoeste, para quem não conhece o setor, nós estamos entre 2 grandes polos, que é o polo celulose no extremo sul da Bahia, com 2 fábricas, que é a da Suzano e a da Veracel, e nós estamos num polo de produção de carvão vegetal, que é o norte de Minas, e agora chegando em Maracás aí a Ferbasa. Então, ou seja, o produtor da região que cultivar eucalipto, ele vai poder negociar
com qualquer grupo que ele queira, mercado, né? E sem falar que vocês viram aí a questão do apagão florestal. Precisamos de madeira, e essa madeira, pessoal, não é para o futuro, é para atender a demanda atual nossa. Por quê? Se eu quero secar minha mão no papel, ou se eu quero fazer um churrasco, eu tenho que ter carvão ou papel sustentável. Então, não adianta querer aumentar o meu consumo sem produzir floresta, né? Bom, aqui esses dados o pessoal já apresentou, né? A Bahia é um destaque nacional. Não é todo estado que tem uma indústria de carvão ou indústria de celulose. Nós temos aqui como é que eu vou dizer? Nós somos lisonjeados por ter essas empresas aqui trabalhando com a gente, né? Não é todo estado que tem essas grandes fábricas. E aqui mostrar que outros estados estão crescendo e muito os seus plantios. Olha aí, por exemplo, Minas Gerais incorporou de 23 para 22, em 10 anos, né, 56% das áreas. E a Bahia, a gente está um pouquinho, né, parado, aí 3,1% de aumento. Então, não olhar só o quantitativo, que às vezes assusta, né, ter um tanto de área, mas olha o quanto que a gente tem. E outra, um dado importante, todos os plantios florestais do Brasil hoje, que nós estamos chamando agora de cultivos florestais, eles não ocupam mais que 1% do território brasileiro. Se a gente pensar que a gente tem aí milhares de hectares de áreas degradadas, nós temos muito espaço para ocupar, sem precisar tirar a pecuária, tirar a soja, tirar qualquer outra atividade. A gente não está disputando espaço. Nosso país é muito grande, né? Nós temos uma área territorial muito grande, e nós podemos produzir sem precisar disputar espaço. Então, o ILPF, inclusive, é uma atividade integrativa, né? Você não precisa trabalhar só com a monocultura, é mais uma forma de produção de multiprodutos. E aqui, a pedido de seu Wilson, eu trabalho muito com madeira de eucalipto, mas ele pediu que eu trouxesse também algumas informações sobre biomassa, né? A própria madeira pode ser uma biomassa, né? Mas aqui mostrar para vocês que a gente também trabalha com os resíduos de outras cadeias produtivas. Então, quando a gente olha aqui, olha, o milho, por exemplo, o milho ele tem uma produção, né? Porque o milho você só aproveita para a produção de milho o grão. Mas ele gera uma quantidade em torno de 44% de resíduo, de palha. Só que essa palha, ela não pode ser transportada porque é muito cara, ela é muito leve. Então, nós temos alternativas tecnológicas, rotas tecnológicas, que a gente pode compactar essa palha e queimar de uma forma mais densa que a própria madeira. Então, quando a gente olha para a soja, 34% do que se produz no campo vira biomassa, né? Então, a gente vai vendo aí as cadeias, né? O trigo, 11. Então, nós temos um trabalho, além da madeira, nós também temos que criar rotas tecnológicas para outras biomassas que, como resíduo, a gente poderia estar trabalhando com aproveitamento energético. Daqui a pouco eu vou falar dessas tecnologias. Aqui, uma questão, só para chamar a atenção do preço, né? Às vezes a gente fica, também querendo saber, Moisés falou mais cedo aí, já deu o spoiler, né, quanto custa a produção, mas é legal também entender como é que está o preço do carvão. Tipo assim, eu vou produzir algo que vale alguma coisa? Então, o relatório do IBÁ é público, né? Todo ano vocês podem acompanhar. Ali mostra, no meio, né, ao centro, o preço do carvão vegetal. Vocês veem que sobe e desce, né? Mas se a gente pegar aí dos últimos, talvez, 10 anos, ali, 20 anos, ele tem uma tendência de subida. Então, é um produto que está em crescimento, né, justamente porque o Brasil é um país que não usa o carvão vegetal apenas para o churrasco. A gente reduz o minério para fazer os ferros. E isso chama siderurgia sustentável, né, porque a alternativa ao carvão... Desculpa, o carvão que se usava no passado era o carvão mineral, altamente poluente e não renovável. E a siderurgia sustentável, que é formada hoje pela Gerdau, né, pela Ferbasa, é uma siderurgia que faz o carvão vegetal e usa o carvão vegetal como redutor. Então, por que isso é importante? Porque, enquanto o carvão está sendo usado como fonte térmica, a floresta está captando CO2 da atmosfera. Então, é um ciclo altamente ambientalmente correto, né, porque você, além de estar produzindo um redutor, você está purificando a atmosfera da região em que a floresta existe. Então, o carvão está numa crescente, né, de preço. E lembrar que, quando a gente fala de plantios, né, também já foi falado alguma coisa, a gente tem que lembrar que os plantios, obviamente, não é só chegar lá e plantar. Então, aqui eu não vou falar sobre isso, porque nós temos vários colegas especialistas.
A minha área de formação é qualidade da madeira, então eu sempre trabalhei com a indústria de celulose e mais recentemente com a indústria de carvão. Então eu posso vir aqui quantas vezes vocês quiserem para a gente falar do que a gente olha na madeira para que a madeira seja de melhor aproveitamento energético. E o que eu vou falar um pouquinho mais para vocês hoje, que é a questão das tecnologias de processamento. Será que essa madeira que eu plantar, ela só vai servir para carvão vegetal? Ou ela também pode servir para outras coisas? Aqui uma foto que chama muita atenção sobre floresta, que eu fiz um destaque ali em cima da diferença de uma floresta plantada por semente, por exemplo, e uma floresta clonal. Vocês veem a homogeneidade do crescimento, né? O tempo de corte vai chegando junto. Então, quando a gente fala de custo, né? Será que é custo ou investimento, né? Plantar a partir de um material melhorado, né? Quando a gente fala das produtividades das regiões, isso é um trabalho que foi feito durante décadas. O melhoramento florestal ele não é de um ano para o outro, como faz na cana, na soja. O ciclo florestal demora 7, 10 anos. Ah, mas é muito tempo. Mas em outros países do mundo demora 15, 20 anos. O Brasil faz ciclo de 7. Então, né, dependendo de como a gente pensar, nós temos aí diferentes tempos, né? E o que seria mais interessante para a gente? Aí, coloca na ponta do lápis, né? São outras questões. Bom, também estamos susceptíveis o quê? A pragas, doenças, fogo. E aí, isso serve para alguma coisa? Foi como eu falei. A madeira, por exemplo, para a celulose, não serve quando passa fogo, por causa do resíduo carbonífero. Mas para carvão já não é um problema. Então, a gente sabe que as áreas são suscetíveis a fogo, né? A gente passa na estrada, a gente vê. É claro que todo produtor florestal e produtor agrícola, né, pasto, tem que cuidar para que não pegue fogo. Mas e se pegar fogo? Então, nesse caso, né, tem os estudos, né, as tecnologias. A questão também dos troncos tortuosos, foi falado mais cedo da densidade a granel, né, o metro estéreo. Cuidado com isso também, porque o produtor tem que entender, o Leonardo falou, né, o que você produz, o que você mede. Se você vai vender o metro cúbico de madeira, não é metro cúbico, é metro estéreo. Como é que eu meço o metro estéreo? Se a sua madeira for torta, o seu fator vai ser muito baixo. Ou você vai vender um caminhão de madeira e vai ganhar um pouquinho, porque você tem mais espaço vazio na carreta do que madeira. Então, não é porque o cara vai pagar por metro estéreo que você vai produzir madeira torta. Então, a gente tem que conversar sobre isso, que o produtor tem que entender da qualidade da madeira. E aí vem a questão do planejamento, né, da tecnologia que você vai adotar. Então, por exemplo, você vai trabalhar com motosserra, colheita mecanizada, ou vai trabalhar com algum sistema de maquinário? Porque, dependendo do que você vai ter, você tem que escolher o tamanho da tora. Né? Você vai trabalhar com toras de 2 metros ou 6 metros. Uma pessoa não consegue transportar na mão uma tora de eucalipto muito grande. Então, esses sistemas têm que ser estudados por vocês. Mas, por exemplo, se vocês são associados, vocês podem ter máquinas coletivas. Uma máquina não opera o tempo todo numa fazenda, ela pode trocar. Então, já temos lugares no Brasil que as máquinas são operadas por cooperativas. E aqui mostrando também que alguns fornos de carvão, eu trouxe mais os exemplos do carvão e do sistema manual, porque pode ser uma realidade para vocês mais perto. Né? O produtor que fala assim, tá bom, a Ferbasa vem para cá, vai produzir carvão, né? Vocês estão meio que sabendo do surgimento aqui dos fornos, né? Mas eu também quero produzir carvão, e pode. O produtor também pode ter seus fornos, e em vez de vender para a Ferbasa madeira, ela pode vender o carvão. Então, o carvão também é uma opção, e uma opção para o pequeno produtor. Né? Um pequeno produtor, acho que nunca vai conseguir fazer uma fábrica de celulose, mas ele consegue ter um forno de carvão. Então, aqui está mostrando, né, como que eram os fornos rudimentares. Olha a quantidade de fumaça em que o produtor é exposto, o funcionário. E aqui um modelo que eu trouxe, que é o modelo mais moderno hoje de produção de carvão vegetal, que é a siderurgia sustentável. Esse é um modelo de forno para produtor rural, desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa. Eu sou egresso de lá, a professora Angélica é minha colega, ela autorizou. Inclusive, ela também se colocou à disposição, porque ela tem esse trabalho de levar aos lugares o projeto dela. É um projeto que eu vi quando eu era estudante de graduação, ela começar esse projeto, e hoje ela vende esse projeto para o Brasil inteiro. Esse projeto, Siderurgia Sustentável, Forno-Fornalha para o produtor rural, ele é desenvolvido desde a argamassa, a barrela, que é o que você envolve o forno, até toda a estrutura, porque esse forno ele não produz só carvão. Ele produz o licor pirolenhoso e a energia para a geração elétrica. Tá? Vou falar bem rápido, como eu falei com vocês, eu não vou ter muito tempo, mas a compactação da biomassa,
A compactação da biomassa é todo o resíduo que você consegue obter de uma área, seja da produção de soja, milho, sorgo, ou até da indústria madeireira, a serragem, você pode compactar formando dois produtos principais, que são pellets e briquetes. Se seu Wilson estivesse aqui, ele ia lembrar que ele já me cobrou várias vezes que a Bahia precisa desenvolver essa indústria, porque a Europa, Estados Unidos e China, os países que estão acima do hemisfério norte, precisam comprar esses produtos porque eles precisam aquecer nos invernos. E eles não têm madeira suficiente para esse aquecimento. Só que exportar para ele resíduo agrícola não vale a pena. Nós temos que compactar aqui e mandar. E a compactação ela é feita, aqui é um exemplo, né, de pellets, eles compram esses pellets em sacos, né, como parece ração, né, mas são energia, isso é energia, eles usam isso muito em lareiras, e um produtor rural poderia facilmente ter máquinas pelletizadoras, inclusive já vi máquinas pelletizadoras em caminhões, onde ele se desloca até as áreas de produção da biomassa, e ele transporta o pellet e não a biomassa. Tá? Então, você vai encontrar tanto pequenas empresas para pequeno produtor, até, obviamente, grandes centrais de transformação. E aqui o briquete, que o briquete parece mais com a lenha, né? Ele só muda em tamanho, a densidade é maior. Um briquete, por exemplo, equivale ao dobro de lenha. Ele compacta tanto a biomassa que ele pesa o dobro da lenha. Então, queimando, ele parece uma lenha, né? Ele atende muito a parte comercial, pizzarias, pessoal que trabalha com doce, né, para pôr fogo. Então, briquete também é uma realidade aí para uma briquetadeira, né? É uma realidade para o pequeno produtor. Dá para fazer desde que você tenha uma quantidade de resíduo suficiente para manter, né? Você pode compactar. E, como eu falei, o carvão. Carvão tanto para uso doméstico como para uso siderúrgico. O produtor rural também pode trabalhar com o carvão. O carvão ele é produzido a partir da carbonização da madeira. Aqui agora, eu acabei de receber um aluno na universidade, porque a madeira, quando você transforma ela em carvão, só 30% dela vira carvão. Então, 70% vira gás. E esse gás vai todo para a atmosfera. E hoje, apenas com um sistema de condensação, e olha como é simples ali, né? Apenas uma tubulação com água recolhendo a fumaça saindo lá em cima. E isso, gente, é madeira jogada na atmosfera. Não podemos mais jogar fumaça fora, porque não é uma questão de poluição. É recurso que foi plantado 7 anos jogando fora. Então, aquele cano ali está coletando no tambor esse produto, que é chamado licor pirolenhoso. A gente já consegue coletar 30% a 40% desse líquido, que a gente não sabe o que fazer. Mas os estudos já estão indicando que são ótimos fungicidas, ótimos biocidas para as lavouras. Já estamos encontrando as doses. Eu acho que em breve nós teremos vários produtos, inclusive nos últimos congressos de biorefinaria, vários professores estão levando vários usos para esse produto. Então, se eu tenho 30% de carvão e 40% de licor pirolenhoso, opa, eu só estou gerando agora 30% de fumaça. Mas se for naquele forno que eu mostrei, essa fumaça ainda é queimada e gerado calor para secar ou para aquecer granja, aquecer casa, secar madeira. Então, hoje, a ideia não é só uma questão de poluição, é uma questão de você produzir milhares de metros cúbicos de madeira e utilizá-la como produto, e não jogar na atmosfera na forma de gás. Aqui, só para vocês verem também o biochar, que é um outro produto do carvão. Ah, mas eu não quero produzir carvão para queimar. O biochar, hoje, ele pode ser usado como climatizador de solo em áreas áridas. Lá na UESB, nós estamos fazendo biochar de caroço de umbu e de casca de café, para jogar no solo, porque quando vem aquela umidade da noite, que às vezes dá uma pequena garoa, o carvão ele retém essa umidade e ele libera mais devagar do que o solo. Então, nós estamos usando aí biochar de sabugo de milho, biochar de casca, biochar de caroço, de qualquer coisa que você produza que é vegetal, a gente coloca no forno, faz o carvão e aplica de acordo com o interesse do produtor. E aqui, só para título de informação, quem quiser jogar na internet, pode pegar aí o sistema forno-fornalha. A professora Cassinha disponibiliza o manual, tanto de construção do forno, quanto de operação. Às vezes, a gente não consegue fazer, mas a própria universidade vende o pacote. Ela até me passou aqui mostrando para vocês, olha, como que é a operação do forno, né? Enchimento do forno ali, ó, mostrando. Tudo está no manual, tá, pessoal? Vocês baixarem o manual, tem lá. Ali saindo o carvão, né? Vocês veem que não é um forno tão grande.
E aqui uma foto do forno pronto, numa pequena propriedade, e ali ele sendo construído. Tá? Aqui mostrando que quando você constrói esse forno, na verdade são 4 unidades. A ideia é, enquanto um forno está carbonizando, ele está secando a madeira do outro, no outro está desenfornando e no outro ele está fazendo a manutenção. Então, você trabalha com forno o tempo todo funcionando, né? E, no final, você escolhe se vai vender para a Ferbasa, se vai empacotar e vender no mercado, se vai consumir, você decide o que fazer com esse carvão, né? Não vou passar aqui não, mas a informação mais importante, que eu acho que é a mesma que Moisés falou, né? Um forno desse hoje está em média de R$30 mil, o conjunto de 4 fornos, é um investimento de 30 mil. Então, se vocês tiverem as florestas, né, de eucalipto para produzir carvão vegetal, no investimento de 30 mil para 4 fornos, você consegue fazer e operar esse. E lembrando, se o carvão vegetal hoje está na faixa aí, sei lá, de R$3, R$4 o quilo, o licor pirolenhoso hoje está sendo comercializado a R$30 o litro. Então, praticamente hoje, quem faz carvão vegetal já está pensando em recuperar o licor pirolenhoso, porque ele está valendo 10 vezes o preço do carvão. A gente só não sabe ainda para quê. Mas para quem já pode usar em algumas aplicações agrícolas, esse produto já é um produto que o pessoal está coletando e tirando. Aqui estão as informações que eu falei, né? Ela me passou esses dados recentes, né? De 25 a 30 mil reais, a depender aí, 10 estéreis de lenha, né? 14 metros cúbicos de volume do forno. Tem que trabalhar com toras curtas, porque o produtor rural não tem máquina para transportar, então a lenha tem que ter 1,70 m em torno de comprimento, porque aí a pessoa mesmo consegue encher o forno, consegue puxar o carvão, né? Material, todo o manual tem, ali estão os dados da Ematéria do Senar Minas, né? O Leonardo estava aí, e a professora Cassinha, né? Ela é minha amiga pessoal e a gente trabalha junto, sempre disponível, tenho certeza que se Maracás quiser que ela venha um dia, ela vem com certeza. E aqui mostrar o grupo, né? Eu não faço tudo isso quem faz são meus alunos, né? Aqui tem um membro da UESB ali, ó, sentado. Então, assim, esse aqui é meu time, né, de trabalho. Nós temos hoje 19 alunos, 2 mestrandos e 17 graduandos, né? Todos são da região, né, do estado da Bahia, a maioria são de outras cidades, né? Não são todos de Vitória da Conquista. Aí tem meu nome, meu e-mail, né? Então, quem quiser depois alguma informação, estou à disposição. Obrigado aí pela atenção, pessoal.